Salve 3x1, como é que você tá, velho? 3x1 não, 3x4. Agora, além de 3x1, eu virei 3x4. 3x4? Porque o 3x1 que me chamava é porque eu era empresário, produtor e diretor. Eu comecei empresariando, né, o Tunai, depois eu comecei a produzir, né, os nossos shows, fazer os roteiros com o Tunai. Toda essa caminhada foi com o Tunai, entendeu? Que foi, eu sempre digo isso, né, foi uma pessoa importantíssima na minha vida, foi meu amigo, pessoa incrível, assim, sabe, que a gente, como todo irmão, né, a gente tem aquelas divergências normais da vida, mas a gente sempre se deu bem, até quando a gente resolveu parar, foram 6 anos juntos, viajando o Brasil todo. Nós estivemos em Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Ceará, sabe? Nós fizemos a TV Globo, uma festa de final de ano. Fizemos a TV Manchete na época. A gente vivia na TV Manchete. Fizemos Clodovil. Clodovil dava maior força pra gente. Clodovil foi meu amigão também, entendeu? Saudades. São pessoas, por isso que eu digo, são saudades incríveis, pessoas incríveis. Por exemplo, porque tinha muita gente que reclamava do Clodovil, que ele vivia, que ele não tratava bem, né? Eu não entendo isso. A mesma coisa o Júnior, uma vez o cara me falou que o Júnior não tratou ele legal num bar que ele estava lá fazendo pagode, tocando que também música. Tu passou por muito tempo. E ele, comigo, cara, sempre foi um cara genial, assim, a gente... Sabe, no primeiro dia ele chegou lá, onde eu fazia essa direção artística, no Leblon, a gente conversou. Então as pessoas, por exemplo, o Pelé foi a pessoa mais incrível que eu já conhecia aí. Pelé... A Fernanda, né? Fernanda Montenegro, são pessoas... Cazuza, só para a gente Chorão. relembrar. Agora. Porque, em vez de 3-1, agora eu virei 3 em Curitiba. Curitiba... Você é diretor artístico, empresário... Isso. E produtor. E produtor. Produtor artístico. O quarto é o quê? Você virou artista, pelo jeito, né? Exatamente. Escritor também é artista. Livro, quem escreve também é artista. Então, esse trabalho nós estamos lançando é um trabalho artístico, né? Então, eu sempre fazia esse trabalho para os outros. Então, pela primeira vez em Curitiba, está me dando isso. Ó. Curitiba está me mostrando, nós vamos mostrar depois nós estamos aqui no Parque Portugal, viu, gente? Bosque de Portugal. É o Bosque de Portugal. Nosso intuito é isso, mostrar os parques de Curitiba, e olha, eu já viajei o Brasil... São a essência da cidade. Eu já viajei... A cidade, ela consegue unir muito... É uma das, pelo menos, das poucas cidades, mas uma das que consegue unir muito esse negócio do parque, a natureza com a cidade. Por exemplo, eu já viajei o Brasil todo, né? Todas as capitais importantes do Brasil, eu estive fazendo eventos, tudo cidade de pedra, tudo cidade de pedra. Agora, sabe, eu nunca vi assim uma cidade tão limpa e organizada como Curitiba, né? E com esses parques maravilhosos. E é interessante que, com toda a tua experiência que você foi para lá e para cá, o Brasil todo, claro, isso vai trazendo muitos pensamentos e de alguma forma acabou trazendo o livro. Exatamente. Ó, eu vou mostrar de novo a capa do livro, né? Ó, livro antigo. Eu sempre mostro essa capa porque hoje ela não é mais essa capa. Mas foi a primeira versão. Foi a primeira versão. Inclusive, a coincidência, nós dois sempre conversando sobre tudo isso, né? Começamos conversando, fazendo música, né? Que o Barão, para quem não sabe, canta e muito bem. A gente vai... Todas essas letras que estão dentro do livro, nós vamos cantar, e o Barão é um dos cantores, né? Nós estamos montando todo esse trabalho e vem para frente. Mas falando nisso... É interessante que cada parte Claro, tudo tem um simbolismo. O simbolismo carrega significado. E a capa em si, cara, cada coisinha tem um significado. Você pode ver, por exemplo, quer falar da borboleta azul, por exemplo, quem tá nos seguindo aí no Instagram, né, no YouTube, ele vai ver que eu falei agora, semana passada, eu narrei uma história. Quer dizer, eu diminuí a história, né? A história maior, a história do livro, da borboleta azul, né? Mas, cada componente desse tem uma coisa importante. Eu tenho um Honda Civic, né? Que nós fotografamos. Você veio para Curitiba? Essa imagem, exatamente. O Honda Civic, o que significa na capa do livro e na história do livro? É que foi quando eu estava vindo para Curitiba, né? Eu lembrei dessa imagem, entendeu? Essa imagem é onde
eu passei, você vê, o calçadão de Copacabana, o Carlos Drummond de Andrade, que é uma referência, né? Onde eu fiz vestibular, eu tive que fazer a gramática do Carlos Drummond de Andrade, não é fácil. O calçadão de Copacabana é onde nós passamos o Réveillon, né? É uma das histórias do Rio de Janeiro mais famosa, assim, além do Carnaval do Rio de Janeiro, o Réveillon de Copacabana até hoje, né? É mundialmente conhecido. É mundialmente conhecido, vem turista de tudo quanto é lugar. Fogos de artifício. E esse local aqui é onde nós passamos vários Réveillons. A gente saía daqui de Curitiba, quando a gente estava em Curitiba, e íamos para lá para passar o Réveillon, entendeu? Então, o calçadão de Copacabana, não preciso nem falar, né? Que eu acho, é um símbolo cultural do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Com certeza. E para ali é onde nasceu muita coisa. História cultural brasileira tem muito atrelado ali. O Carlos Drummond de Andrade, no decorrer das nossas conversas aí, a gente vai falar sobre isso. E o livro, assim, eu sempre estou falando, né? O livro é um livro de memórias, tá? Não póstumas. Pequenas. Tem muitas pequenas histórias, né? E tem muitas histórias que eu fiz questão de... Porque eu não gosto de histórias muito longas, eu sempre falo isso. Então eu conto histórias, sabe, de artista, história da borboleta azul que eu transformei numa mulher, sabe, no meu... Eu digo sempre primeira namorada, mas não foi exatamente primeira namorada, mas foi o primeiro grande amor, virou modelo, viajou pelo Brasil, essa história está no livro, entendeu? Só que é um livro de memória, pequenas histórias, tem letras musicais. Tudo tem suas morais. Tem letras musicais que viraram poesias, né? E tem as fantasias, tem muitas fantasias que são baseadas em fatos reais, mas sempre a gente dá, né? Às vezes a gente muda o tempo, né? Tem histórias que eu falo de um tempo no livro, né? E o personagem é um outro tempo, mas é porque o livro, ele me deu essa liberdade, né? Que eu sempre digo, eu fiz uma terapia com esse livro, porque eu tenho que voltar no tempo, aí eu lembro de coisas. 10 anos mais ou menos escrevendo. Aí tem muitas coisas que eu nem lembro de nome de pessoas que eu tive, por exemplo, esse 4 em 1. Quando eu era 3 em 1, como eu digo, quando eu era o produtor, por exemplo, a história da borboleta azul, eu estava indo para fazer um programa de rádio, entendeu? E quando eu estava em São Paulo, e aí tinha uma grama assim, na rua passava gente para lá, gente para cá, e eu via a borboleta, sabe? E ela no meio das pessoas passando, as pessoas pisando na grama, porque não era para as pessoas pisarem na grama, né? Mas devia ter um aviso. Mas lá em São Paulo, quem conhece São Paulo, que é uma cidade também maravilhosa, onde eu fiz muitos trabalhos lá, né, eventos, mas ela tem isso, né? Muita gente, eles vão passando por cima da grama, por cima de tudo. E a borboleta, alguém tinha pisado, né, na asa dela, que ela estava... E aí eu parei assim, parecia um maluco, exatamente, no meio daquela multidão passando, ei, sabe, comecei a fazer. Como às vezes quando você vê alguém passando necessidade e ninguém olha. Exatamente. Muita gente só tipo, pelo nariz e segue. Como eu estava ali em frente no negócio, as pessoas iam se afastando. Sim. Mas esse tipo de gesto, cara, eu já tive com pessoas, entendeu? As pessoas não entenderam. Eu já vi o cara, quem que faz isso? Porque eu vejo que as pessoas estão ficando muito egoístas, muito, entendeu? Por exemplo, eu já vi pessoas metendo a mão na bolsa, né? Da pessoa já metia a mão no cara, entendeu? E ele não estava sozinho. Olha aqui, rapaz. Ele não estava sozinho. Aí ele tentou, mas eu, sabe, não precisei brigar, né? Porque a maioria das minhas histórias, hoje, eu não conto das minhas brigas, porque eu só briguei durante um tempo na vida, né? Onde eu aprendi a lutar boxe e tal, coisa de garoto, né? Garotão. Coisa de garoto. Quem é lutador mesmo, não luta pra tipo, não, a gente aprende a se defender. A gente não você aprende pra proteger. Aí voltando à borboleta. Pra borboleta, você tava... Pô, você tá no meio da cidade, cheio de gente pra lá e pra cá. Com certeza você deve... São Paulo é uma cidade cheia de gente que tá sempre nos compromissos. Não, tá sempre passando, não cara, tem tempo, tipo assim, você quer entrevistar alguém na rua, não, desculpa, tô atrasado, não sei o que, não tenho tempo. Né? As pessoas estão sempre atrasadas, né? Então, veja bem, Você tá vendo pra algum compromisso também? Eu tinha um programa de rádio, uma hora marcada, cara. E aí, por isso que eu fiquei, porra, pra ver se a borboleta, se eu saísse dali, com certeza aquela borboleta não ia voltar a voar. Aí, pô, eu fiquei um tempão, cara. Deixei o programa de rádio pra lá
e fiquei resolvendo a borboleta. Só que depois da rádio, eu tinha uma coisa importante para a minha vida. Era a primeira reunião que ia ter o Zusa Homem de Mello, que era diretor da TV Cultura. Tá. É um cara, né, se as pessoas procurarem aí, vão ver, ele é um parceiro do Chico Buarque, aquela peça do Chico Buarque, eu não sei se é essa peça, o Malandro, foi ele que produziu junto com o Chico Buarque. Quer dizer, um cara super conhecido do meio, né, cultural. Claro. Entendeu? Por isso que, quando eu conto minhas histórias, as pessoas dizem, Luiz com Z é cultura. Mas é mais ou menos isso, gente. A minha história realmente... Mais um slogan aí. Eu, por exemplo, naquela época, eu não... Né, Zusa Homem de Mello era um cara grande, assim, que eu estava... Nessa época, eu empresariava o Tunai. Né? Por isso que é o 3 em 1 aí. O 3 em 1, ainda tá na época do 3. Mas depois desse encontro com o Zusa Homem de Mello, foi aí que eu comecei a produzir. Eu não lembro a época certinha aí, porque... Em 87 eu fundei a minha produtora. Sim. Porque assim, eu trabalhei na Câmara de Arte, mas mesmo na Câmara de Arte, eu já fazia os bares, né? E os bares, eu comecei a produzir mesmo nos bares, né? Eu comprar a caixa, som de luz, eu fazia pequena. Todo... Canecão, né? Tanto que a gente foi pioneiro nessas coisas dos bares. Que nos bares, antigamente, eu não sei se eu já contei essa história, mas antigamente os bares era só música ao vivo, assim. No fundo, o cara ficava tocando violão. Teve um tempo, com certeza, teve uma hora que os artistas começaram a querer cobrar um cover. Com certeza. Nos bares, né? Quando começaram, na época dos bares. Os bares eram assim, como nós fomos pioneiros, porque assim, quando o cara fazia só violão e voz nos bares, eles não tinha, o cara pagava a sua conta, comia, ia lá no restaurante comer e tal, e depois ia embora, né? Pagava só o que ele comeu e tal. Só que quando a gente começou a fazer shows em bares, aí começou a fazer show. Por exemplo, era um show, a gente fazia, tinha o cara que abria o show tocando violão, e tinha um cara que ia fazer um show de 1h30, tipo como se fosse, eram casas de 200, 300 lugares. Eu fiz isso aqui em Curitiba, né? Eu fiz Rio, fiz São Paulo, entendeu? Onde surgiram, cara, você vê, tem um bar em São Paulo, que eu fiz, que o Skank começou antes de fazer sucesso, ele tocava nesses bares. Quer dizer, sucesso, eu digo assim, ele já fazia sucesso nos bares, mas eles ainda não eram tão conhecidos. Depois eles viraram o Skank, né? Aí já começaram a fazer eventos grandes, tipo os bares pequenos. Porque, por exemplo, o Canecão, para 5.000 pessoas, né? É uma casa de show. Por isso que eu digo, casa de show é uma coisa, e o bar-restaurante é bar-restaurante, porque geralmente naquela época era um restaurante. A ambiência é a diferença. Era um restaurante. Né, de dia. E de noite virava uma casa de show. Os bares, a gente chama de bares, né? Os bares e restaurantes que a gente fazia. Entendeu? E aí a gente começou para poder pagar o artista, porque o artista era uma coisa... Esses artistas que faziam o show nos bares, nós começamos a cobrar o cover artístico. E aí, naquele início, tinha pessoas... A gente dizia na entrada, ó, quando o cara ia pedir, tem um cover artístico. O cara, beleza, mas aí o cara bebia e tal, e no final da noite, depois já tá bêbado, não queria pagar, entendeu? Depois de ver o show, de achar, de bater palma, de curtir. Ter consumido tudo, vamos dizer assim. Deu muita confusão. Isso aí, cara, era direto, assim, reclamações, a gente precisava... Outra coisa também, ninguém estava preparado, porque foi tudo assim, surgiu do nada, né? E aí fazia muito barulho para os vizinhos, entendeu? Então... Aí nós depois, quer dizer, você vê como... Para sufocar o artista já era muito fácil. Como as coisas foram progredindo, porque é uma coisa que hoje não, né? As coisas cresceram demais, mas antigamente a cultura era relegada, né? O cara que fazia violão e voz era relegado. Aí com esses espetáculos começou a aparecer os artistas mesmo. Então começaram a valorizar. Inclusive em Rio, São Paulo, eu viajo por aí, né? Eu vejo que já mudou, né? Por exemplo, mas naquela época que nós começamos, nos anos 80, entre os anos 80 e os anos 90, o Rio de Janeiro e São Paulo só que você tinha condição de viver disso aí, entendeu? Os outros lugares, você vê, Curitiba, quando eu cheguei a primeira vez em Curitiba para fazer um evento, não tinha som, não tinha luz, não tinha... Foi um perrengue... dos grandes, né? Você chegou aqui, porque você estava acostumado com uma cidade que já tinha, vamos dizer, a sede, já tinha Globo, já tinha... Rio e São Paulo é o circuito da divulgação, é um circuito da mídia, vamos dizer, nacional. E
Mas não é só Curitiba, era o Brasil todo, por exemplo. Sim. Tanto que eu tinha um amigo que nós fizemos vários shows assim fora do Rio, a gente levava o caminhão de som e luz. Sim. O cara, quando a primeira vez que eu vim a Curitiba, foi um cara de uma cervejaria que ele estava lançando. Sim. E ele precisava de som, de luz, ele precisava de várias coisas. E ele foi me buscar lá no Rio. Eu estava fazendo uma casa noturna lá, e esse dia, ele chegou lá e perguntou: quem é esse garotão que faz som e luz aí para vocês e tal? Eu ouvi falar, alguém falou de mim, né, para ele, e ele foi lá. Alguns dos artistas, né? Os artistas sabiam que eu viajava, porque uma família. Porque, para quem não sabe, os shows grandes, você pede, por exemplo, Elba Ramalho, Djavan, eles mandam uma lista do que eles precisam no som deles. E eles exigem aquilo. E geralmente o artista famoso, ele já leva o operador e tal. Como toda a equipe. Eu tinha o meu operador de som, de luz, entendeu? Aí que é o diretor artístico, né? Eu montava tudo isso. Por exemplo, esse cara da cervejaria, a gente chegou, o som, luz e tal, montamos tudo. A portaria, por exemplo, eu fiz a festa da cidade de São José dos Pinhais, com a Elba Ramalho. Aqui? Aqui é a cidade onde tem um aeroporto aqui. Pro sul. De Curitiba, aqui em São José dos Pinhais. Eu fiz a festa da cidade. Quando eu cheguei lá, os caras não sabiam que tinha portaria, segurança, estacionamento, aquele equipamento de som, eu fazia tudo assim, entendeu? Até o pagamento de como artista, porque o artista de grande nome, ele já sai da cidade com quase tudo pago, entendeu? O produtor, o empresário, ele já recebe antes, quando o artista chega, ele só repassa o dinheiro para o artista. Então tudo isso é diferente, assim, para as cidades que não estão acostumadas. Então, geralmente, ensinar o pessoal aqui. Então, ele não contrata só o empresário, ele tem que contratar o empresário, o produtor e o diretor, e vai dirigir aquilo ali. Então, eu cheguei, mas às vezes nada disso era combinado. Eu cheguei aqui em Curitiba, aí eu vi, os caras não sabiam de bom, e a portaria? Quem vai ficar na portaria? Quem vai fazer isso? Não tinha nada. E hoje em dia, esse cara que eu ensinei em São José dos Pinhais, depois disso, ele ficou um cara grande, começou a fazer festa e tal. Aprendeu, hein? Entendeu? Aprendeu. Que bom aluno esse aí. Nota 10. Isso, eu não sei se ele vai gostar de eu dizer isso, né? Porque eu já encontrei com ele. Não, manda um abraço também, um abraço. Não, eu voltei outras vezes, aí o prefeito né, me conheceu, sabe? O prefeito me agradeceu, foi muito legal. Foi tudo isso aí que eu fiz, entendeu? Como Brasília, né? Eu fiz vários eventos assim também. Então, foi muito legal. Mas voltando aqui aos Usa Homem de Melo, então, da borboleta. Voltando lá atrás, isso. Vamos lá para borboleta. É que essa história, cara, é incrível. Aí, a borboleta, eu peguei ela numa mão, aí teve uma hora que ela não reagia, né? Será que... E eu pensando, eu já tinha perdido o horário da rádio. Aí eu digo, bom, agora tem um horário dos Usa Homem de Melo, é uma coisa mais importante para a minha vida. Ainda. Porque, inclusive, foi ele... na época, o Tunai estava um problema na Polygram, na gravadora. E aí eu tinha que arrumar uma outra gravadora. E ele me indicou, além de ele me indicar o Bem Brasil, que era o programa que eu passei a levar artista para lá, ele me indicou a gravadora. Tinha uma gravadora que era ligada à Polygram, para fazer o outro disco do Tunai. Nós fizemos um disco, né, depois do Frisson, o sucesso do Frisson. Luz natural aqui, ó, que é bom. Olha, a nossa produção está funcionando, acabaram de acender os faróis aí. Valeu, prefeitura. Entendeu? Então isso aí você vê como a borboleta, mas ali, cara, mudou minha vida. Mudou a minha vida, no sentido sentimental das coisas em relação às pessoas, sabe? Porque assim foi um crescimento, cara, porque, por exemplo, tudo isso aí aconteceu sem querer. Eu era um garotão, igual a todo mundo, sabe? De repente eu comecei a fazer bar, comecei a fazer câmara de arte. Uma coisa vai levando a outra. Eu não fui preparado para isso, eu não tive uma escola. A escola, por exemplo... Ninguém te ensinou, você o que eu faço hoje, né, do livro, dando direções para a pessoa, por aí... É uma forma de você tentar passar a mensagem, pô, cara, você que tá querendo ir para esse mundo, se liga, meu, tipo, não é só, vou fazer um showzinho e divulgar numa rede social, não, é muito mais que isso. Isso aí, cara... E não tinha nem rede social na época. Isso aí, entendeu? Nesse dia da borboleta, você vê,
E a minha vida tem muito isso, né? É uma borboleta, é o cachorro. Você vê, o meu cartão sou eu, o Nick. Símbolos. Aquele cachorro ali, entendeu? Porque, inclusive, eu fiz uma música que eu digo que ninguém ama como os animais, né? Então, porque exatamente, sabe, os animais não é só o cachorro, né? A borboleta, sabe? Eu sou muito ligado à natureza, por exemplo. Sempre fui criada no mar, entendeu? Pegando onda, entendeu? A única coisa que eu deveria ter feito mais era o surf que eu gostava, mas eu nunca deu certo. Quando você falou da Polygram, estava com um problema de contrato, você deve ter visto muito contrato em questão de gravadoras também, outras gravadoras, outros empresários chegando, tem que ter isso aqui, tem que ter isso ali, e daí você vê que o cara tá, tipo, comendo por baixo dos panos. Não, tem muitas histórias, eu acho que nessa parte aí de empresário, produtor, diretor artístico, até chegar, eu gostava de produzir, mas como quando eu comecei se falava muito dos empresários e tal, entendeu? Mas tudo isso agora é diferente, porque foi ficando mais profissional. Hoje, sabe, é fácil você dirigir, né, as coisas para divulgar, por exemplo, agora com a internet, nessa época não tinha celular, era na base internet. dos panfletinhos. Era panfleto para você começar, depois era né, o boca a boca. Boca a boca nunca falhou. É você ir para a rua fazer, entendeu? Então, foi muito legal essa construção. Tanto que essa entrevista que a gente fez para o Jornal Globo, os novatos, eu fazia sucesso, eu tinha uma casa noturna já estourando, poesia, onde a gente fazia poesia, onde a gente fazia os esquetes. Quando eu voltava no Rio, até hoje eu volto no Rio, vejo os bares pequenos lá, eu sempre encontro alguém... Os caras das antigas fazendo o que você o que eu fazia, e que às vezes tinha até gente que me criticava, né? E que hoje está lá fazendo o que eu fiz. Pô, quando eu chego lá... Tu foi pioneiro. É muito legal. Pioneiro de fazer esse tipo de coisa. Cara, quando eu vejo isso aí, é muito legal. É muito legal. E agora, por exemplo, a gente tá fazendo esses projetos, né? Que como eu falei, eu nunca paro, né? Sempre eu estou fazendo algum projeto cultural, agora é o livro. Desde que se conhece como gente, praticamente. Exatamente. Você vê, em 87 eu fundei a minha primeira produtora, minha. Sim. Aí eu já não dependia mais de ninguém. Era eu com uma equipe de caminhão de som, caminhão de som e luz. Eu fazia todo o Brasil. Naquela época, só Rio de Janeiro e São Paulo tinha equipamento de som para fazer, tipo assim, de Djavan. Como eu fiz Paralama, Barão Vermelho, por exemplo, eu fiz em Angra, eu fiz bastante. Em Angra eu fiquei 10 anos fazendo eventos para a prefeitura. Mas eu comecei fazendo um barzinho pequeno, de 200, 300 lugares. Eu levava lá Zezé Mota, levei Danilo Caymmi, levei Clara Sandrone, que é uma pessoa, na época, muito conhecida. Ela não chegou a fazer um sucesso nacional, mas no Rio ficou... Depois ela se tornou mais dos bastidores, vamos dizer. Tem muitos artistas, cara, e não fizeram todo esse sucesso, e para sobreviver viraram produtores de televisão, de programadores de rádio, outros viraram... na TV Globo tem várias pessoas que trabalharam comigo nessa época, e hoje são diretores lá. Entendeu? Teve inclusive, já que você falou, você está sempre em projeto, desde quando você começou em 80 e... Final dos 81. Anos... 81. Isso 81 eu comecei na Câmara de Arte. Isso. Mas antes disso tu era fotógrafo. Então, já fazia fotografia. Ou seja, já era fotografia, já fazia... Não, então... Já era um projeto. Já era um projeto, entendeu? Agora, quando eu comecei mesmo, assim, profissional, começou a dar certo, comecei a ter... Porque, assim, a gente, todo mundo, as pessoas pensam que o cara está fazendo arte, ele não está trabalhando. Não, ele precisa sobreviver. Sim. Ele precisa, entendeu? Então, enquanto você não tem um retorno financeiro, você precisa fazer mas antes, outro trabalho para mas para você virar artista no Brasil, antes de você ter o teu retorno, você sempre está fazendo alguma coisa, ou tá hold, né, carregando caixa, fazendo... Né, eu nunca fui hold, assim, mas eu, por exemplo, no meu próprio projeto de bares, eu fazia as caixas, levar a caixa, levar o som, porque os bares, naquela época que a gente começou, não tinha equipamento de som legal. Até hoje eu vejo fora do Rio de São Paulo, os equipamentos não são tão... Sabe, às vezes o cara bota uma caixinha ali, o artista está aqui do lado, ele mesmo está mexendo. Só para fazer uma... Sabe, não. Os meus equipamentos eram assim, o artista estava lá, igual um show grande. A gente tinha a mesinha aqui, o operador de som, eu tinha operador de luz, eu tinha uma van que levava os artistas. Era tudo profissional. Tudo nos esquemas. Quer dizer, eu fiz isso muitos anos, mesmo depois de já estourado, eu já estava ganhando dinheiro com outros artistas grandes,
eu continuava fazendo as casas noturnas menores, porque eu tinha várias, né? Sim. Entendeu? Eu, por exemplo... Você com certeza viveu muito tempo na noite. Ó, no Rio, por exemplo, no Rio, eu fiz direção artística 6 anos. Eu geralmente fazia contrato de 3 anos e renovava. Eu sempre fazia pelo menos 2 renovações, né? 3 anos, 6 anos. Ó, quando eu trabalhava com Tunai, eu fazia a direção do Amigo Flit, que é um lugar super, um restaurante, era restaurante, sim, e eu criei lá a casa de show à noite. Aí eu fazia a quarta-feira, eu fazia, sim, poesia, quinta-feira eu fazia pinturas. A gente lançou, cara, tudo que era arte a gente lançava nos bares, fazia uma noite daquilo e a gente enchia de quarta a domingo. A gente enchia os lugares. Passava sempre à noite e ia até altas horas. Ó, Amigo Flit, Medalhão 1900. Amigo Flit era em Ipanema, Medalhão era em Botafogo. Entendeu? A gente teve uma cervejaria em Campo Grande, que era na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente, Jazz Mania, People Jazz no Leblon, Jazz Mania em Ipanema. Quer dizer, cara, como eu disse, foram mais de 20 casas. Ó, muitas pessoas. Hoje, né, nós estamos fazendo mais de 30 anos de produções artísticas. Então, parabéns, cara, isso é entendeu? E vivendo disso, sim, entendeu?